Pessoal da Torcida Tricolor, estamos começando mais um vídeo, até porque neste mês de maio tem vídeo todo dia e infelizmente maio está acabando, mas vai continuar tendo vídeo aqui no canal. E hoje para falar nada mais, nada menos do que 90 anos de história do majestoso São Paulo e Corinthians. O primeiro confronto deles aconteceu no dia de hoje, só que vocês têm que tirar hoje menos 90. Obviamente que o Alexandre Gisbrecht dos Jogos SPFC sabe exatamente o ano, mas eu sou ruim de conta, nem vou me arriscar a dizer. Que ano foi? Que ano 1930, pô. 1930, então é óbvio, eu não ia fazer essa conta, mas enfim, 90 anos de majestoso. Antes da gente começar a falar da importância desse clássico e de lembrar, porque esse vídeo não tem roteiro nenhum, de alguns jogos históricos, mais da década de 80 e 90, porque é de antes de eu trabalhar. Foi assim que eu defini, de trabalhar com isso, né, com esporte, com jornalismo e tal. A gente precisa deixar aqui o registro e a lamentação pela morte do Vadão, que foi técnico do São Paulo e estava presente no título, ele ficou acho que 29 dias, salvo engano, como técnico do São Paulo, estava presente no título da Rio-São Paulo, foi isso? Foi 29 dias, Ali? Que ele ficou? Não, foi bem mais. Não, foi quanto tempo? Ele foi demitido depois do jogo com o Grêmio. O jogo do Grêmio deve ter sido já em abril, maio de 2001. Ele estava desde o começo do ano. Ele ficou... Será que foram 29 partidas? Acho que foram 29 partidas. Não dias. Eu falei errado. 29 partidas. Eu fiquei com o número 29 na cabeça. Eu tenho 30. 30 partidas? 30. Tudo bem, depois a gente... Mas assim, ele ficou um número pequeno de partidas, mas estava presente no título daquele Rio-São Paulo, que foi o título ali do Luiz Fabiano e do Kaká. E como homenagem ao técnico, a gente vai lembrar desse título de Luiz Fabiano e Kaká, Rio-São Paulo, no vídeo de quarta-feira, porque amanhã tem live. Além do Vadão, a gente tem que deixar um abraço especial, toda a torcida e carinho para o Dani do Resenha Tricolor, que eu acabei de ler no Twitter segundos antes de gravar, liguei para ele desesperado. Ele está cometido de Covid-19, por mais cuidados que tenha tomado, saiu pouquíssimas vezes de casa e mesmo assim saiu 4 vezes para ir no mercado, com gel, com máscara, e sabe-se lá se foi alguma compra, o que foi. De qualquer forma, gente, vamos tomar muito cuidado. Fica aqui todo o nosso carinho para o Dani, para que ele tenha a pronta recuperação. Parece que ele tá com sintomas muito leves, então tá tudo bem, tá super isolado, mas fica aí nosso carinho, nosso abraço especial para o Dani do Resenha Tricolor, que é amigo aqui do canal. O Ale também mandou um abraço virtual quando eu estava falando com ele por telefone, que a gente já estava tudo montado aqui. É isso, Ale. 90 anos de história de majestoso, né? Quer dizer, o São Paulo que nasceu grande já, né? Já nasceu ali da junção, mas o Corinthians também já era um time bastante chato, já lá no seu começo de trajetória, né? Porque quando o São Paulo surgiu, o Corinthians já tinha alguns anos ali na frente, né? O Corinthians de 1910, São Paulo de... Não só isso, até se você pegar esse primeiro clássico, ele foi válido era o último jogo dos dois no primeiro turno do Campeonato Paulista daquele ano. E os dois chegaram lá invictos. Mas o Corinthians chegou lá invicto sem nenhum empate. O São Paulo chegou lá com 5 empates. Então o Corinthians já estava bem na frente, e se ele ganhasse, ele disparava ainda mais. E foi o que acabou acontecendo, né? Tanto é que o Corinthians acabou campeão daquele ano, e o São Paulo ainda estava aprendendo a ganhar. Aprendendo a ganhar, né? É muito difícil esse começo de trajetória, né, de um clube. Para mim, São Paulo e Corinthians sempre teve uma rivalidade, não maior. E aí eu vou explicar isso agora porque eu falei essa frase. Porque quando se falava de rivalidade, quando eu era criança, falava muito de Corinthians e Palmeiras, né? Sempre teve aquela rivalidade do Corinthians e Palmeiras, em função da origem dos clubes também e tudo mais, mas sempre teve uma coisa acirrada. Para mim, que se perguntasse qual que é o maior confronto, para mim sempre foi São Paulo e Corinthians, porque quando eu era pequeno, minha mãe e minha irmã, em teoria, torciam para o Corinthians, não com muito fanatismo, e eu e meu pai são paulinos. Minha mãe, na verdade, a trajetória era muito engraçada. Ela tinha essa coisa de torcer para o Corinthians, porque o pai dela torcia para o Corinthians. Mas o irmão dela, minha mãe tem 5 irmãs e um irmão. Não, 4 irmãs, ela é uma das irmãs. E um irmão, que são 6, tá? Eu ia fazer conta errada aqui. O irmão dela, meu tio,
torce para o São Paulo. Então, quando meu tio era pequeno, ele obrigava a minha mãe a saber a escalação do São Paulo. Então, minha mãe sabia a escalação e acompanhava o São Paulo e o Corinthians. Então, ela sempre teve o coração meio dividido, por conta do meu avô, o Corinthians, por conta, né? E minha mãe mudou para São Paulina quando eu era pequeno e chorei, provavelmente em 82 e 83, naqueles campeonatos paulistas. 83 eu lembro claramente, eu estava na casa da minha tia, e meu tio é corintiano, eu chorei muito no prédio, porque eu não achei justo perder 2 anos seguidos, não é legal, né? Depois, em 90, a gente descontou, né? Que na década de 80 ficou 2 títulos do Corinthians, um do São Paulo, nos confrontos, e em 90 a gente devolveu. Mas eu chorei um bocado, e minha mãe, vendo aquilo, falou: não posso torcer contra meu filho e meu marido. Ela pediu lá autorização pro pai dela, que falou, imagina, e ela se tornou mais São Paulina, porque sempre ela foi metade São Paulina. Minha irmã não, bastou o Raí aparecer, minha irmã se converteu pro Raí, que ela falou, esse é um baita jogador, em todos os sentidos. Minha irmã falou, eu não gosto do time do Corinthians, não tinha mais ninguém ali, minha irmã não quis ficar de teimosa, e minha mãe é fanática pelo São Paulo, mas ela já acompanha muito antes de eu nascer, por conta do irmão dela, quer dizer, mas você imagina em casa como era, né? Até de brincadeira, São Paulo e Corinthians me dava aquela coisa de, eu tinha tio corintiano, é muito ruim, um amigo meu... Eu não imagino isso, eu não tenho corintiano na minha família de sangue. Na minha família de sangue eu tenho alguns palmeirenses, mas nenhum corintiano. Assim, talvez para chegar em algum corintiano tem que ser aquele primo de 358º grau. Aí sim, quando eu casei, a minha esposa é São Paulina, já era São Paulina, assim, o meu cunhado é São Paulino, o meu sogro é São Paulino, mas na família dela, assim, há alguns corintianos, e meio que são minha família hoje, né? Mas são família. Minha família de sangue, eu não tenho corintianos, então eu nunca convivi com corintianos assim na família quando eu era criança, quando eu era adolescente. Mas no colégio, sim, é que você demorou para ter um apreço por futebol, né? No Sim, colégio, por exemplo, eu tinha... assim, na minha classe eram muito mais São Paulinos do que as outras torcidas somadas. Para você ter uma ideia, eu nunca tive um santista na minha classe no colégio. Eu tinha torcedor da Portuguesa na minha classe, mas não tinha santista. Eu tinha a mesma quantidade de torcedores da Portuguesa do que de torcedores do Palmeiras. Então, caramba, era o quê? Um monte de São Paulino, alguns corintianos, não tão poucos assim, mas também não eram tantos quanto São Paulinos, um palmeirense e um português. E em determinados momentos eu tinha um flamenguista, tudo, mas no geral era isso. Então, ainda mais quando você pega o colegial, que aí eu já estava empolgadaço com futebol, discutindo futebol, tudo, e o meu colegial foi de 91 a 93. Então, era uma época que ser São Paulino era a coisa mais simples do mundo. E em relação ao Majestoso, era uma época em que o São Paulo passou o meu colegial quase inteiro sem perder jogo para o Corinthians, né? Ele perdeu 1 em 93, mas mais do que isso, sem tomar gol do Corinthians. Durante uma boa parte do meu colegial, foram 784 dias sem o Corinthians marcar um gol no São Paulo. Foram mais de 2 anos. E é muito curioso isso, porque nós tivemos uma fase que o São Paulo ganhava tudo quanto é confronto do Corinthians, e depois tivemos uma fase que o Corinthians ficou muito tempo sem perder de São Paulo, e é horrível quando você está do lado que não está ganhando, né? Porque em uma dessas ocasiões eu lembro que o São Paulo tomou gol no último minuto para empatar o jogo. Eu falei, cara, não é possível. É horrível isso. Essa sensação é um negócio assim que quando o São Paulo estava naquela fase de nem sequer sofrer gol do Corinthians, em uma das vitórias, o Estadão publicou uma reportagem que os corintianos estavam no vestiário meio que falando, a gente nunca mais vai fazer gol nesses caras, porque nesse período, não é nem que o Corinthians não teve grandes chances, o Corinthians perdeu 3 pênaltis nessa sequência de sem vitórias e sem marcar gols contra o São Paulo. Foi em que década? Foi 90? No começo de 90. Foi de 7 de abril de 91, quando o Corinthians marcou um gol com o Wilson Mano aos 14 minutos do primeiro tempo, num jogo que ia terminar 1-1, até 30 de maio de 93, mais de 2 anos depois, quando o Neto fez um gol em impedimento e anularam também um gol do Palinha que ele não estava impedido. Sim, que levou aquele Corinthians para a final do Palmeiras. Hã?
Não entendi. O Zete pegou um pênalti nesse jogo quando estava 0-0. O Zete pegava pênalti pra Dedéu, né? Aliás, o Zete, fala do Zete, já me enche. Por isso que eu falei, sem tomar gol, eu falei, período do Zete, né? Porque o Zete era desses que não deixava a galera fazer gol nele. Mas é curioso, porque esse jogo foi emblemático, porque o São Paulo foi eliminado, e aí o Corinthians acabou jogando a final com o Palmeiras, e o Palmeiras saiu da fila nesse jogo, nessa final. Na final em que o Viola fez o porquinho e tudo mais, e aí no jogo seguinte o Palmeiras goleou. Já era o Palmeiras Parmalat, né? Era o segundo ano de Palmeiras Parmalat, se não me engano. Né? O primeiro ano ele tinha perdido para o São Paulo na final. Mas enfim, mas aí 90 anos de história. A década de 80 foi uma década muito curiosa, né? Porque assim, a gente teve a década de 80 marcada por um jogador que foi muito emblemático na história do Corinthians, que era o Sócrates. E a década de 90, a gente tem uma década muito marcada pelo irmão do Sócrates. Ô família, hein, Ale? Ô família pra... Tentou contratar o Raí em 86, o Raí jogando pelo Botafogo de Ribeirão. Ele teve uma grande atuação contra o Corinthians no Pacaembu, e no dia seguinte se falava muito, vamos tentar contratar Raí no Corinthians, não sei o quê, e acabou não saindo, ainda bem que acabou não saindo. E aí o São Paulo conseguiu contratar o Raí no ano seguinte. Lembrando que o São Paulo tinha tentado contratar o Sócrates, desistiu por causa dos valores que o Botafogo estava pedindo, só que a questão o Vicente Matheus, que era o presidente do Corinthians, ele não se assustou com isso. Ele foi lá, regateou, conseguiu baixar o preço, ainda viu que se ele levasse o Sócrates pelo preço que o Botafogo estava pedindo, ele ia conseguir repor isso muito fácil em clássicos, só com a renda. O Galvão, que era o presidente do São Paulo na época, não pensou nisso. Então ele desistiu e o Corinthians abriu caminho para o Corinthians contratar o Sócrates. Então, não foi exatamente a mesma coisa, não foi um troco que o São Paulo deu depois, mas pelo menos o São Paulo conseguiu ficar com um dos irmãos bons da família. Pois é, então é muito curioso, né? No confronto de 3 títulos que os dois disputaram, um na década capitaneada pelo Sócrates foi 2-1 para o Corinthians, e depois o Raí devolveu 2-1 para o São Paulo, né? Para empatar essas 2 décadas aí. Mas 90 anos de história entre 2 agremiações que são... E lembrando que em ambos os casos, os irmãos foram determinantes nas 2 vitórias e não participaram das respectivas derrotas. O Sócrates já não estava mais no Corinthians em 87 e o Raí não estava no São Paulo em 97. Cara, que é uma coincidência muito curiosa. 2 irmãos, cada um numa equipe, e aí a gente ter um resgate assim, né? Quer dizer... Enquanto eles estavam jogando, eles estavam vencendo, né? Que azar nosso que o Raí não estava a mais em 90. E assim, vamos lembrar que em uma dessas ocasiões o Raí volta só para fazer esse número, né? Que foi o título que foi reprisado foi Bandeirantes, né? Que reprisou nesse. Que a gente falou em vídeo também na semana retrasada. Vamos deixar o link desse vídeo aqui, dessa atuação incrível do Raí, que imagina, né? Só fez o gol, deu assistência pro outro gol, fora carrinho, fora... Porque todo mundo lembra do Raí naquele jogo por ter chegado em cima da hora, por ter marcado o gol, mas aquela assistência que ele deu pro França, aquele passe, aquela tabela, o negócio assim, só existem, não tem adjetivo para qualificar, só interjeições. E Ale, o título que o São Paulo ganha, dos 3 que ganhou na década de 90, é aquele 3-0, o último? Ou aquele foi o primeiro? O primeiro, de 91. O de 91. Então o Raí começa começa marcando 3 gols no jogo de ida, e o jogo de volta ficou 0-0. Aí em 97 ele não estava, ali não foi bem uma final, foi um quadrangular, e por causa da tabela previa que os dois iam se enfrentar na última rodada, e eram os 2 times que tinham chance de título ali. O empate beneficiava o Corinthians, e aí em 98 o Raí abre o placar, e depois que o São Paulo sofre o empate, o Raí dá o passe para o França desempatar, e aí quando o França faz 3-1, o Raí já tinha sido substituído. Mas é uma participação
pouco mais do que brilhante, né? Do Raí nessa década de 90. De paulista é um absurdo, porque, ok, em 89 ele não marcou, mas em 91 ele fez 3 gols, em 92 ele fez 3 gols, e aí em 98 ele fez mais um. Pô, são 7 gols em 4 finais. Aí você pode dizer, mas foram 7 jogos também, a média de 1 gol por jogo, mas põe 7 jogos. É muito difícil você manter uma média dessas ao longo de 7 jogos, ainda mais se você considerar só finais. Né? E a maior parte delas em clássico, sendo que o único finalista contra quem ele não marcou foi o São José. Olha só. Quer dizer, é um vídeo que tem curiosidades não só de São Paulo e Corinthians, tem de muito, mas é uma história interessante. São Paulo e Corinthians é uma rivalidade muito grande. O Corinthians acaba sendo rival de todo mundo, né? Por ser a maior torcida de São Paulo e uma das maiores do Brasil, todo mundo acaba tendo uma rivalidade muito grande. Ale, esse termo majestoso, como é que ele surgiu? Ele foi um dos termos cunhados pelo Tomás Mazzoni, que era o da Gazeta Esportiva, né? Então, nos anos 40, ele, em um determinado ponto, chamou de majestoso, né? Assim como ele chamou o São Paulo e o Palmeiras de choque rei, e por aí vai. O cara era brilhante, era um jornalista, assim, ele era muito criativo, ele era muito, não é atarefado a palavra que eu estou buscando, mas, assim, ele estava sempre trabalhando, pensando em coisas novas e tudo mais. Então, ele fazia anuários do futebol, escreveu um livro contando a história do futebol brasileiro. Então, o que ele falava repercutia. E por isso que o apelido pegou, assim como os outros apelidos pegaram. Ele funciona assim. E começa a virar clássico mesmo quando os times começam quando os times estão ganhando, o futebol está cada vez mais popular, e os times começam a ganhar esse fôlego com a torcida, e no caso do São Paulo, começam a ganhar com mais consistência, porque o São Paulo, depois que foi refundado, ele passou um tempo de vaca magra, assim, por pelo menos 2 anos e meio, até ele voltar a ter um time que podia fazer frente aos principais do estado, e mesmo assim, para voltar a ganhar um paulista, ainda demorou um pouco. Mas o legal é que tem 2 majestosos, ainda nos anos 30, que eles são emblemáticos para essa virada do São Paulo, né? Aliás, a gente pode falar ainda de 3, que foi o de 4. Quem sabe faz ao vivo, né? Exato. Eu não sei, então a gente vai fazendo assim. Então, no começo de 32, um majestoso foi a primeira vitória do São Paulo contra o Corinthians, que valeu ao São Paulo seu primeiro título, foi o Paulista de 31. Aí depois, em março de 35, o São Paulo ganhou do Corinthians de 3-1, e foi o último jogo do São Paulo antes de se fundir com o Tietê, que basicamente fechou as portas do clube. E aí, quando o São Paulo voltou, o São Paulo demorou quase 3 anos para poder fazer frente de novo com os principais times. E aí, uma fusão do São Paulo com o Estudante Paulista, que era um clube já formado por dissidentes do São Paulo, na época que o São Paulo tinha debandado. E aí o São Paulo se fundiu com o Estudante, e foi reforçado pelos melhores jogadores do Estudante. E o primeiro jogo, depois que o São Paulo foi reforçado por esses jogadores, foi justamente contra o Corinthians, uma vitória por 3-0. Aí, isso já em agosto de 38. E o Paulista de 38 foi o primeiro em que o São Paulo realmente disputou o título desde 1934. E aí a decisão foi justamente contra o Corinthians, na última rodada. São Paulo fez 1-0, só que o jogo foi. O São Paulo precisava ganhar o jogo para forçar um desempate. Qualquer outro resultado dava o título para o Corinthians. São Paulo fez 1-0 e o jogo foi interrompido pelas chuvas e retomado 2 dias depois. Aí o Corinthians empatou o jogo com um gol de mão do Carlito e ficou com o título. Então, esses 4 jogos, eles meio que contam a história do São Paulo ao longo daquela década. Então, ali foi a primeira vez que o São Paulo voltou a disputar um título, e que ele só iria ganhar em 43, então ainda ia demorar um pouquinho, e aí deslanchou para aquela década de 40, que a gente sabe muito bem como é que foi. E que foi uma época em que o Corinthians estava um pouco mais em baixa, mas ele tinha ganho um título em 41 e depois só foi ganhar de novo em 51.
Então, o resto foi tudo dividido entre São Paulo e Palmeiras. Mas, por exemplo, em 46, o Corinthians fez uma campanha espetacular no Campeonato Paulista. O Corinthians ganhou todos os jogos, menos os 2 contra o São Paulo que ele perdeu. O São Paulo foi campeão, invicto. Cara. Então, tem história esse majestoso, né? Valeu a pena. E a tarde das garrafadas, o jogo que decidiu o Paulista de 57, que era um jogo que quem ganhasse seria campeão, mas se empatasse, iria haver um desempate que ainda ia envolver o Santos. Os 3 times iam jogar entre si para ver quem ia ser o campeão. E aí o São Paulo ganhou por 3-1, e aí deu uma briga gigantesca nas arquibancadas, então o jogo ficou conhecido como Tarde das Garrafadas. O majestoso é lotado de histórias. Para quem está vendo aí, os Jogos SPFC é o Twitter, a conta de Twitter do Ale, que ele colocou várias dessas referências e que ele vai condensar tudo num texto, vai fazer, porque eu acabei de prometer aqui, num texto no jogossaopaulo.com.br. A gente deixa depois o link do canal aqui, eu apontei para ver se está do meu lado. Para quem está estranhando, eu não estou de cachecol, isso daqui é uma... que deu uma travada na câmera muito boa, mas isso daqui é uma toalha, porque hoje é dia da toalha, e para quem quiser saber mais, eu gravei um vídeo no Banda Nerds, hoje também, porque hoje é dia da toalha, e é um dia que eu ando de toalha o dia todo, quem me acompanha pelo Twitter sabe, eu, enfim, ando de toalha. É o dia de andar de toalha, é também o dia do Orgulho Nerd, mas é mais importante o dia da toalha. E falando de toalha, eu acho que a gente conseguiu aí dar uma pequena homenagem a esses 90 anos, já fizemos a promessa do vídeo do Rio de São Paulo para quarta-feira. Amanhã tem live, se tudo funcionar bem, talvez até com o Perecini, que hoje estava aí resolvendo umas tretas. Ale, você vai estar amanhã na live? Não sei, decido amanhã em cima da hora. Em cima da hora a gente sabe se o Ale estará ou não na live. E a gente tem muito conteúdo aqui, então curtam esse vídeo, compartilhem com todo mundo, inclusive com rivais, porque o vídeo trata dos 2 times e todos eles tiveram sucessos e fracassos nesse período aí, né, desses confrontos que a gente acabou pegando aqui. Um roteiro montado a toque de caixa, é isso, Ale? É isso aí. Então, um abração para todo mundo e